Rádio 91, ótimo dia para você que está na Sintonia do Bem. Eu sou Luísa Gualberto, começa mais um programa Aprendendo com a Igreja, na manhã deste domingo, 11 de agosto de 2024. Hoje é Dia dos Pais e pegando o gancho dessa data, a gente hoje vai falar sobre a pastoral familiar e também sobre a vivência da Semana Nacional da Família aqui na nossa arquidiocese. E hoje a mesa está cheia. Temos 3 convidados, o casal Aila e Anderson, que são o casal coordenador arquidiocesano da Pastoral Familiar, e também o padre Arthur Anderson, que é o assistente eclesiástico da Pastoral Familiar aqui na nossa arquidiocese. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa Aprendendo com a Igreja. Um ótimo dia. Obrigado, Luísa. Obrigado a todos que estão sintonizados com a gente. Que alegria poder estar aqui esta manhã, Dia dos Pais. Um abraço todo carinhoso a todos os pais que estão na sintonia do bem, estão aqui acompanhando o nosso programa. Que bom falar de famílias no Dia dos Pais. Para nós também, né? Falar sobre família, estar com vocês aqui reunidos. Para mim é uma honra, enquanto pai, falar sobre família. A gente que fala tanto, né? Entende tanto essa importância na sociedade, desta família, desse projeto divino, conversar com vocês, né, Aila? Isso mesmo, né? Mais uma vez a gente agradece a oportunidade e acolhe você que está aí de casa, nos acompanhando, onde quer que você esteja, né? Através da nossa Rádio 91.9. Isso mesmo. A gente que agradece mais uma vez pela participação de vocês aqui no nosso programa Aprendendo com a Igreja. E nesse primeiro bloco, eu queria começar perguntando a vocês, e aí fiquem à vontade, né, para cada um ir dando a sua contribuição conforme o tema que a gente for abordando aqui no programa. E a primeira pergunta é: por que uma semana dedicada à família? É um momento, cada vez mais, de aprofundar temas de ensinamentos da igreja, de testemunhos, no intuito que todos possam corresponder a este valor único e próprio da família. Que sejam cada vez mais entendedores, sejam cada vez mais animados, sejam mais realmente, assim, vamos dizer, motivados a buscar dentro da família estes valores, né? É interessante, Luiz, é interessante a Aila, Anderson e todos que nos acompanham, que a Semana Nacional da Família, este ano de 2024, comemora 32 anos que acontece em âmbito nacional. Ele surgiu lá no ano de mais ou menos 1970, lá na cidade de São Paulo, em Santos, propriamente dito, e depois foi, em 1992, trazido para o âmbito nacional a partir da CNBB, que tomou a frente e esta ação de promoção ainda mais da evangelização das famílias. Muito bem. Se Anderson e a Aila também quiser dar alguma contribuição, fiquem à vontade. Então, como o padre Arthur vinha falando, né, mais de 30 anos que a igreja para e verdadeiramente traz esse tema importante, né? E aí a gente tem que, Luiz e todos que nos escutam, a gente tem que verdadeiramente sair da teoria, né, de falar que a família é importante, e na prática a igreja pede que todos parem, se reúnam, todos os pastorais, grupos, movimentos, para juntos, como irmãos, vivendo essa amizade, a gente possa evangelizar todos, sem excluir ninguém, com um coração de mãe, um coração de pai que acolhe, que ama, que traz para a igreja, porque nós entendemos que o lugar da família verdadeiramente é na igreja, na casa de Deus. Sem dúvidas. E nesse ano, inclusive, o tema vai ser família e amizade, acredito que pegando o gancho aí da campanha da fraternidade, né? Nesse ano. E aí, o que é que essa temática propõe para este ano de 2024? É justamente na interação ainda mais, né? E nisso realmente dá continuidade dentro da nossa campanha da fraternidade deste ano, mas de debater sobre a amizade na família, né? Acreditamos cada vez mais que, Luísa, que é na família que construímos, então,
os melhores amigos e também onde aprendemos os valores básicos, os valores primordiais da vivência, da interação social, da construção da sociedade. Então, falar de família, falar de amizade, também é falar da sociedade, é falar dos dias atuais. Isso mesmo. E, Luiz, é interessante que todos os anos, na Semana Nacional da Família, é proposto para nós um livro, um guia chamado Hora da Família, e lá traz os temas, né? E só para vocês terem ideia, temas como educação, compromisso a ser vivido, amizade e a capacidade de alargar o meu convívio de amigos, fala sobre as redes sociais. Muitas vezes a gente acha que ter seguidores é sinônimo de ter amigos, e a gente sabe que não é assim. O livro propõe a gente falar com as pessoas para que seja alargado dentro da família e na sociedade essa amizade com Jesus Cristo, né? Jesus, nosso amigo, ele sim, como caminho, verdade e vida, ele é que vai nos encaminhar para viver bem em sociedade, viver bem em harmonia, viver bem em fraternidade, viver bem o diálogo na família, né? Então, vale a pena viver esse tema, trabalhar esse tema, em todas as pastorais, né? E, Luiz, é importante até que a gente frisar que dentro desse contexto da Semana Nacional da Família, eu gosto muito de sempre dizer que é a semana ápice, né, para nós quanto pastoral familiar, mas também principalmente para todas as outras pastorais, grupos e movimentos, porque todos nós temos família, né? Todos nós saímos do seio de uma família, constituímos família, ou iremos constituir talvez um dia uma família, né? E isso vem se difundindo, a semana ela se difunde com muita força na nossa arquidiocese, sempre foi muito bem vista, né? E esse ano a gente conseguiu, graças a Deus, termos uma média de 3.100 livrinhos da Hora da Família vendidos dentro da nossa arquidiocese, justamente mostrando a motivação de sairmos e fazermos, de fato, uma boa evangelização nesta semana que é tão forte, né, para nós. Verdade. Inclusive, a semana, né, vai começar hoje, né, Dia dos Pais, e se estende até o próximo dia 18. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa programação, de que forma a Arquidiocese vai vivenciar essa Semana Nacional da Família. Então, a gente tem a oportunidade de viver a partir de hoje a Semana Nacional da Família, seguindo até o dia 17, né, como o livrinho nos propõe, né, do domingo ao sábado. E nós, quanto Arquidiocese, começamos essa preparação, na verdade, desde a primeira formação, né, que foi no dia 16 de julho, onde a gente conseguiu reunir quase 200 pessoas numa live de um Google Meet, formando os agentes, formando os coordenadores de pastoral familiar, para que eles pudessem entender qual é a proposta do livrinho, do conteúdo do Hora da Família, e a partir dali, com propostas de evangelização, eles pudessem traçar, né, o projeto de Semana Nacional da Família na paróquia. Porque a gente sabe que cada paróquia ela tem a sua particularidade, né? Então, a partir daí, a gente traçou também alguns caminhos do que fazer, como fazer, né? Como é que eles poderiam estar desenvolvendo da melhor forma possível. E juntos, no dia 18, aí a gente se encontra na Catedral Metropolitana para vivermos esse encerramento arquidiocesano, né? A partir das 3h30 da tarde, aquilo que a gente vai estar vivendo como um momento de oração, um momento de entrega, vivendo principalmente essa questão do ano da oração, né? Para que as famílias se voltem a essa amizade com Cristo através da oração. Então, é por isso que a gente pensou também em trazer as irmãs do Instituto Resed, né, para que elas possam nos ajudar nesse momento oracional, vivendo essa adoração ao Senhor, na entrega também ao Santo Terço, tudo para que a gente possa fortalecer as nossas famílias diante de tantas dificuldades, de tantos desafios que a gente encontra no mundo hoje. E é isso. Pois não, Padre Arthur. Também, Luísa, a Elianson, né? Até o documento Amores Letícia, do Papa Francisco, falando da espiritualidade familiar, conjugal, no capítulo 9, né? E a gente trabalha isso neste encerramento da Semana Nacional da Família. E eu ainda quero também destacar, além da Semana Nacional da Família, que vem no livreto, Luísa, a Semana Nacional da Vida. A gente pode posteriormente falar melhor
falar mais, mas a gente também vivencia a Semana Nacional da Vida, que está totalmente unida com a Semana Nacional da Família. É uma continuação dessa semana maior para nós como pastoral, para nós como igreja, para nós como famílias. Pois bem, Padre Arthur, casal Aila e Anderson continuam aqui com a gente. Vamos a um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com o programa Aprendendo com a Igreja. Você que está em casa, no trabalho, no seu deslocamento, não sai da sintonia do bem, que a gente volta já. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 11 de agosto, hoje, Dia dos Pais. Estamos falando aqui no nosso programa sobre família, sobre a vivência da Semana da Família, Semana Nacional da Família, que tem início hoje aqui na nossa arquidiocese, e estamos recebendo aqui o casal coordenador arquidiocesano da Pastoral Familiar, o casal Aila e Anderson Regis, e também o padre Arthur Anderson, que é o assistente eclesiástico da Pastoral Familiar. No primeiro bloco a gente falou um pouquinho, né, sobre o porquê dessa semana dedicada à família, um pouco sobre o tema da vivência desse ano para a Semana Nacional da Família, e aí aproveitar também que nesse mês de agosto é o mês vocacional, né, e a gente celebra aí todas as vocações. E uma delas é a vocação familiar. E aí eu queria que a gente começasse justamente esse segundo bloco falando qual a importância da vocação familiar para a vida da igreja e da sociedade. A família, né, é um plano, né, de Deus dentro do mundo, dentro de todos nós. E cada vez mais devemos valorizá-la e buscá-la o expandimento, o reconhecimento a todos. Mas a família é um santuário de vida. É na família que a gente encontra os primeiros valores. É na família que nasce o respeito, a compreensão. É na família que nasce o perdão. O saber acolher os diferentes, o saber acolher aquelas pessoas que não comungam da mesma forma comigo, mas estão lá no meu dia a dia, e assim vão construindo o meu ser. A família, Luísa, meu irmão, minha irmã que acompanha a gente aqui na Rádio 91.9, é justamente o sonho de Deus. Então, a concretização da família dentro da nossa sociedade é concretizar o que Deus sonhou, o que Deus quis para todos nós. E aí, Luiz, é tão bonito escutar o Padre Arthur falando isso, porque essa é uma missão nossa, né? Resgatar nas famílias da nossa cidade, da nossa arquidiocese, do nosso Brasil, essa vontade de ser família, né? Parece que a família hoje não está mais na moda, não vale mais a pena, mas a gente sabe que não, é um projeto divino, como o Padre Arthur falou. E aí a gente tem que testemunhar na nossa casa, assim, testemunhar para nossos filhos. A vocação é esse chamado de Deus para cada batizado, né? Da família que saem os futuros casais que formarão as novas famílias, mas também da família que saem os padres, que saem os religiosos, religiosas, né? Então, um recado que eu passo a cada pai e mãe que me escuta nesse momento: meu irmão, minha irmã, nunca entre em conflito com Deus, viu? Se Deus chamar um filho seu para ser padre, para ser frade, para ser freira, para receber o sacramento do matrimônio, incentive, permita, nunca entre em conflito com Deus, porque o chamado é de Deus e a gente tem que acolher e rezar por todos, para que todos vivam bem sua vocação, porque feliz é aquela pessoa que vive bem a sua vocação, como eu vivo, sendo casado com minha esposa Aila. A vocação é justamente nascida dentro de uma família, né? Parte da família é gerada. Então, a força cada vez mais necessária da gente olhar a família como esse berço
este santuário de vocações também. A força da família nasce então e reside justamente na capacidade sempre de amar, de ensinar, né? Por muitas vezes a gente encontra situações de famílias que acabam sendo feridas ao longo de sua história, mas mesmo assim crescem a partir do amor que ali reside, a partir da presença de Jesus Cristo que ali se encontra, a partir do momento que eu olho para o meu esposo, olho para a minha esposa, eu olho para o meu filho, para a minha filha, para o meu avô, minha avó, todo mundo que está lá dentro de casa, e consigo também amá-lo, e consigo também perdoá-lo. Então, somos todos nós vocacionados a viver plenamente a família. Eu sei que não está aí no script, né, assim, do que a gente pensou aqui para o programa de hoje, mas eu queria que aproveitar, não é, que estamos falando sobre vocação, como é que a gente identifica se o nosso chamado é para a vocação familiar, né? Existem várias vocações na vida da igreja e a família é uma delas, e aí como é que eu posso identificar que o meu chamado é para seguir essa vocação familiar? Vamos lá, é até complicado, porque é sempre muito pessoal, né, o chamado. É verdade. Mas está ali no sonho de constituir, né, algo além maior, né, juntamente com a outra pessoa, alguém que é enviado e mandado por Deus, alguém que não é perfeito, mas complementa justamente a minha pessoa. Algo também de alguma pessoa que compartilhe comigo um sonho ainda maior de ter filhos, de poder viver a minha vocação de uma forma plena, testemunhando, como a gente pede, mas ainda no mundo, na sociedade, no meu trabalho, Luísa, na minha escola, onde eu estiver, sou chamado também a ser família, testemunhando essa vocação que nasce e é brotada por Deus. Identificá-la é algo sempre muito pessoal, mas com certeza é suscitada. Deus sopra, Deus fala. Com certeza a Eleanson pode falar ainda mais, né, de uma forma mais experiente. Com propriedade, né? Com propriedade, né? A Eleanson, sobre a vocação para o matrimônio, né, de uma forma melhor. Sim, isso que o senhor falou faz todo sentido, né? É uma coisa pessoal e quando Deus nos chama para a vocação, o matrimônio, né, a questão da formação, da constituição de família, é justamente esse encontro entre pessoas que Deus nos apresenta, né? E acredito eu que desde jovem a gente já vai sendo despertado para isso. Assim como muitas vezes também pode acontecer que os nossos padres também tenham vivido a experiência, talvez, de uma possível vocação, sim, ao matrimônio, mas ao chamado maior partir a partir do momento que sentiu o desejo de estar servindo diretamente a ele, com ele e por ele, né? E nessa experiência nossa se deu justamente na juventude, 15 anos, 18 anos, os olhares se cruzaram e aqui estamos hoje, né? Olha, eu nunca tive dúvida, assim, da minha vocação, viu, Luísa e ouvintes? Nunca tive dúvida, assim. E no meu caso, aí o Padre Arthur falou que é bem pessoal, é pessoal mesmo, porque no meu caso eu sempre admirei os casados, né? Os bem casados, assim, a começar do meu pai e da minha mãe, né? Eu sempre admirei, então sempre me senti chamada, assim, apesar de manhinha, que está me escutando agora, por ela, eu acho que ela queria que eu fosse padre, assim, mas eu sempre me senti chamada a constituir uma família. E quando a gente namorava, eu já dizia para ele, olha, eu quero ter uma família grande, viu? Não é à toa que a gente teve 4 filhos, Deus levou 1, né? Criamos 3, mas assim, eu sempre sonhei com isso. Então, repito, Luiz e ouvintes, a vocação é aquilo que vai te trazer felicidade. Isso não quer dizer que é fácil, viu? Vida de um vocacionado não é fácil, né? Mas é aquilo que vai te trazer felicidade, em vencer cada desafio diário que essa vocação lhe apresentará. Só que aí, Luísa, me permita só fazer uma observação rapidinho. Antes teve um bom exemplo, né, na vida familiar. Já eu tive um caminho contrário que eu poderia muito bem não querer para mim devido aos traumas de uma separação dos meus pais. Né? E eu gostaria de frisar, na verdade, isso, porque pode ser que esteja um jovem, uma mulher, um homem, enfim, que talvez não queira viver, assumir essa sua vocação por algum trauma que tenha vivido na sua infância, na sua adolescência, como eu tive junto
com os meus pais, né? Mas eu lembro bem que eu sempre dizia assim, eu só não quero casar para viver o que minha mãe sofreu, né? Porque, queira que não, a gente tem a marca, mas nem por isso me fez desistir de viver o projeto de Deus na minha vida, que era justamente viver a minha vocação familiar, era justamente constituir a minha família com aquele que Deus colocou do meu lado, né? E assim que a gente possa viver por todo sempre, se Deus quiser. É verdade. E a gente sabe que a família hoje, eu acho não só hoje, né? Mas desde sempre, mas eu digo assim, mais hoje porque o mundo hoje parece que vive uma distorção de valores, não é? Assim, valores que antes eram considerados importantes, hoje são colocados à prova, né? E aí, como ser família nesse mundo atual, né? Nesse mundo de complexidade que a gente vive hoje, de distorção desses valores, que são tão essenciais para nós como cristãos. Primeiro, essa escuta também, acredito sempre a Deus, na resposta à vocação que a gente dá a Ele, né? Seja para a vida consagrada, ministerial, seja para a família. Também a renovação do sim assumido, né? O sim dos casais, né? A cura, o perdão, a oração. São valores que devem buscar cada vez mais dentro desses desafios práticos, vamos dizer assim, na vida da família. E aí está também, Luísa, caros ouvintes, aí, Leandro, o diálogo, o perdão, o dizer eu perdoo, eu entendo, eu compreendo, as renúncias do dia a dia, é o processo todo de conversão que vai justamente gerando dentro de nós tantos desafios que o mundo vai nos colocando, né? E aí vai realmente uma luta diária, é um processo, cada vez mais na busca de Deus para nos sustentar ainda mais a viver os valores que estão lá enraizados dentro da minha família, dentro da minha casa, daquilo que eu fui ensinado, daquilo que eu aprendi, né? E da gente viver de uma forma plena. E é importante, Luísa e ouvintes, meus irmãos e irmãs, a gente fazer diariamente na família como Josué está lá escrito na palavra de Deus, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A gente não pode esquecer disso. O mundo vai tentar tirar isso do nosso coração, do coração dos nossos filhos, mas a gente, através da oração, através da leitura da palavra de Deus, através da vivência dos sacramentos, através de escutar a igreja, a mãe igreja, a gente deve sempre se aproximar de Deus. Somos chamados à santidade, somos chamados à felicidade, somos chamados a viver e ser feliz dentro de uma família, né? Então, todos os dias, isso não é só para quem está nos escutando, não, isso é para Anderson e Aida também. Todos os dias aqui em casa, em nossas orações, a gente sempre tem que relembrar isso. Olhe, somos diferentes porque somos cristãos. Nascemos para ser sal da terra, nascemos para ser luz do mundo, então nossa família tem que ser segundo o coração de Deus, o que Deus sonhou para nós. Não podemos esquecer disso, Luísa. Isso mesmo. E aí, pegando ainda um gancho nessa pergunta, hoje quais são os maiores desafios enfrentados pelas famílias e, diante desses desafios, como superá-los? Hoje a gente vive muito a cultura do relativismo, né? Tudo é relativo, né? Será que é isso mesmo? As pessoas questionam muito a igreja, questionam muito os ensinamentos da nossa mãe igreja, né? Papa Bento XVI sempre falava dessa cultura do relativo, né? Relativismo, né? Então, Luiz e ouvintes, nas missões de pastoral familiar, que, aliás, pastoral familiar tem que ser uma pastoral em busca das famílias, ou seja, uma igreja vivendo aquilo que Papa Francisco fala de uma igreja em saída. Então, nessas missões que há anos nós temos de pastoral familiar e alguns anos de comissão arquidiocesana, o que a gente mais vê, Luiz e ouvintes, são os problemas, os desafios, como os vícios, né? Muitos vícios vêm atrapalhando, destruindo as famílias, desde a bebida, as drogas que vêm meio que exterminando a nossa juventude, a violência, especialmente a violência contra a mulher, onde a gente chega, da cidade grande, as menores cidades da nossa arquidiocese, a gente escuta muito assunto, né, sobre violência, né? A sexualidade distorcida que existe na sociedade, né? Então, é missão nossa de levar para pessoas qual é o projeto de Deus em
em relação ao corpo, templo do Espírito Santo, né? Situações sociais, econômicas, o desemprego, tudo isso vem abalar as famílias, né? Isso mesmo. A palavra de um testemunho vivo, muitas vezes a partir de nós mesmos, né? Que vem aí atingindo as nossas famílias, né? Então, são desafios que para a gente poder superar, né? Nós, quanto família, a gente precisa estar próximo de pessoas certas, de famílias certas, de amizades certas, aquelas que nos levam a Deus, aquelas que vêm nos edificar. A gente sabe que pode contar. E, ao mesmo tempo, nós precisamos também tirar as vendas, os medos da questão de buscar uma ajuda, né? A gente precisa, diante dos nossos transtornos, tirar as vergonhas que nos prendem, né? Tirar aquelas traves que muitas vezes tem dentro dos nossos próprios olhos e buscar ajuda. Hoje a gente vive também uma situação muito difícil, a parte da saúde mental, as doenças, né, da alma, a depressão, por exemplo, em si, também afeta muito as famílias. E como é que nós estamos lidando com isso? Será que nós também estamos sabendo orientar a buscar uma ajuda? E quando eu, particularmente, estou vivendo, será que eu tenho coragem de buscar ajuda? Né? Então, são fatores que a gente precisa estar muito interligados e sabendo que não estamos sozinhos. Sempre vai ter uma rede de apoio em algum lugar que a gente pode contar. E a maior dela é Deus. A gente não pode nunca separar essa amizade sagrada com o Deus, aquele que nos amou primeiro. Anderson, Aila, Padre Arthur, a gente vai para mais um intervalo. Vocês continuam aqui com a gente, assim como quem está em casa, no trabalho, aí no seu deslocamento, não sai da Rádio 91, que a gente volta já com o terceiro e último bloco do nosso programa. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 11 de agosto de 2024. Hoje, Dia dos Pais. Estamos pegando aí o gancho dessa data para falar sobre família, sobre a vivência da Semana Nacional da Família e falar também um pouco sobre a pastoral familiar aqui na nossa arquidiocese. E os nossos convidados são o casal coordenador arquidiocesano, Aila e Anderson Regis, e o padre Arthur Anderson, que é o assistente eclesiástico da pastoral familiar. E nesse terceiro bloco, eu queria que a gente focasse bem no trabalho, né, da pastoral familiar aqui na nossa arquidiocese. Eu queria começar perguntando a vocês, atualmente, de que forma a pastoral familiar está articulada na arquidiocese? Temos, então, a comissão arquidiocesana, né, da pastoral familiar, formada, então, pelo casal articulador, coordenador, também os casais que compõem os setores, setor pré-matrimonial, setor pós-matrimonial e setor casos especiais, e também o casal de articulação para a espiritualidade e formação, né, que nos ajuda também a vivência da forma plena, e o assistente eclesiástico, assim, concluindo e fechando esta comissão, mas esta comissão que vai ter um trabalho muito maior, juntamente, Luísa e todos os nossos radio-ouvintes, a todos os vicariatos, a todas as paróquias de nossa arquidiocese, né? Nosso trabalho está justamente em ajudar, em ser um apoio, uma luz, né, para as paróquias, junto com a pastoral familiar, e assim fazer com que cada vez mais desenvolva a promoção das famílias, a preocupação com as famílias, o olhar carinhoso, aberto, acolhedor às famílias, a partir da pastoral familiar, que não é só de responsabilidade da pastoral familiar, mas, como antes já até falou aqui hoje, é de todos nós que somos igreja, que somos famílias. Hoje a pastoral está presente em quantas paróquias, assim, tem esse apanhado?
Luiz, hoje nós estamos em média de 80 paróquias. Eu não estou com esse número gravado agora no momento, mas essa média de 80 alguma coisa. E estamos com 4 paróquias em fase de implantação da pastoral familiar, né? Isso para a gente é muito gratificante, porque a gente consegue perceber neste triênio de comissão os frutos, né? Quando a gente chegou junto com a comissão pós-pandemia, a gente viu uma realidade de bem menos do que isso, as pastorais bem adormecidas em virtude né, do que a gente viveu com a Covid-19. Então, hoje, para nós, isso é uma alegria muito grande, né? Saber que temos um grande número de pastorais que estão sendo implantadas, né, nesses 3 anos, agora com essas últimas 4, que dentro de janeiro para cá, que já tem essas 4, mas já teve mais 3 que já foram implantadas, ou seja, ao total de 7 que está bem novinha, vamos dizer assim. E a gente sabe que tudo isso é fruto de um trabalho bem articulado, de um trabalho bem pensado e, acima de tudo, motivado pelo Espírito Santo de Deus, né? Não somos nós que fazemos, não é Anderson e a Ilha, não é o Padre Arthur, não é os casais da comissão em si. É Deus que faz através do sim que a gente deu para esta missão, onde a nossa recompensa a gente sabe que é o céu, né? Que é a recompensa maior. Então, hoje, ela tem nessa quantidade. Claro, temos alguns vicariatos que ainda estão, alguns zonais da nossa diocese que ainda estão naquela fase de conhecer mais um pouco a pastoral familiar, e os vicariatos, os nossos encontros, como o Padre Arthur também mencionou, é justamente para isso, para conhecerem mais o que é a pastoral familiar, e nós conseguimos também levar para essas paróquias que não têm, fazer a implantação, né? Quem não tem a pastoral, viver a implantação e assim evangelizar as famílias daquela realidade que ali se encontram. Uma meta prioritária, Luísa, né, da gente como pastoral familiar, né, que se pede, então, é justamente a formação dos nossos agentes de uma forma qualificada, realmente, para poder trabalhar ainda melhor com as famílias. Por isso, temos o INAPAF, que é o Instituto Nacional da Família e da Pastoral Familiar, que tem justamente esta missão de poder, assim, formar de uma forma ainda melhor para a ação, incentivando, né, o trabalho dos agentes e nesse trabalho contínuo, que não para, que é incansável, né? Lembrando também uma coisa muito interessante, já daqui a pouco entrando em outro tema aqui, já em outro ponto, mas a pastoral familiar não é só para o casal, né? Isso eu falo muito, mas é para as famílias, é para todos. Quem é jovem pode fazer parte da pastoral familiar, quem é idoso, né, que já está vivendo a viuvez, ou não, pode também fazer parte da pastoral familiar. A pastoral familiar é bem ampla de trabalhos, é bem ampla de missões, né, e assim consegue também abarcar a todos nós. E o Padre Arthur estava falando na primeira pergunta, né, nessa primeira pergunta que a gente fez, sobre os setores, não é? Que a pastoral está, assim, podemos dizer, dividida. E aí, quais são essas principais áreas de atuação da pastoral familiar? Seriam esses setores, né? E se for, vocês poderiam detalhar um pouquinho mais como é que é essa atuação da pastoral? Muito bem, Luiz. Isso é uma pergunta bem interessante, né? Porque pastoral familiar na cabeça de muita gente é para ajudar aquele casal a casar, a casar no padre, né? Como o pessoal fala, né? A receber o sacramento do matrimônio, né? E quando, na realidade, Luísa, é muito ampla a missão da pastoral familiar. Para vocês terem uma ideia, vai desde o nascituro. Quem é o nascituro? É aquela criança que está no ventre da mãe, aquele ser vivo, né? Desde visitar essa mãe que está grávida, a visitar as crianças que receberam o sacramento do batismo, as crianças da pastoral da catequese, os jovens da crisma, visitar todas essas famílias, acompanhar os casais de namorados, realizar encontros para namorados, acompanhar os casais de noivo. Nós temos aí o itinerário para a vida sacramental, um itinerário que acompanha de modo pessoal os noivos, né? Além da jornada de noivos já conhecida das nossas paróquias, nós vivemos também há 2 anos, de 2 anos para cá na nossa diocese, essa vivência do itinerário vem funcionando, vem dando certo
em várias paróquias. Então, tudo isso que eu estou falando, Luísa, faz parte do setor pré-matrimonial, ou seja, tudo o que acontece antes, né, da pastoral, antes do sacramento do matrimônio. O setor pós-matrimonial, né, ou seja, para quem já recebeu o sacramento, a gente trabalha muito com os recém-casados, a gente sabe o desafio de quem casa, aqueles primeiros dias, meses ou até anos, né, daquela convivência, aquela nova convivência, né? A gente sabe também os desafios de educar os filhos, o desafio do diálogo, o desafio de viver a oração conjugal, né? Então, tudo isso são temas relacionados ao setor pós-matrimonial. E também, Luiz e ouvintes, né, existe um setor chamado casos especiais. O que seria isso? São todas aquelas situações onde a família precisa de ajuda. E quem vai ajudar? Nós, enquanto igreja, nós, enquanto pastoral familiar, seja essa ajuda do tipo vícios da família, do tipo desemprego, do tipo casais que estão em processo de separação, casais em nova união, e aí a nossa arquidiocese, por exemplo, Luiz organizou recentemente o primeiro encontro pelo novo guia, aliás, o primeiro encontro pelo novo guia do Itinerário Bom Pastor, que é um encontro para casais em nova união, né? Que é um tabu, muita gente não quer que essas pessoas façam parte da igreja, e é exatamente o contrário, todos são bem-vindos, como o Padre Arthur falou e explicou tão bem, né? Então, todas essas problemáticas da família, existe esse setor chamado casos especiais, né? Então, seria isso, resumidamente, Luiz e ouvintes, a nossa missão, né? Isso mesmo, né? E vem ganhando força, né? Importante a gente frisar sobre isso, né? Que vem essa metodologia dos itinerários, né? Essa proposta de dar um acompanhamento próximo a quem vai casar, aos neocasados, né? É aquilo que o Papa pede, acompanhar próximo, estar junto. Integrar, né, amiga? Acompanhar. Integrar e discernir. Isso mesmo. E digamos assim, esse acompanhamento da pastoral familiar, ele é feito na paróquia, né? Assim, de acordo com o setor, digamos assim, que a família, né? Ou o casal que vai casar, né? Ele se enquadra. Seria assim, né? Isso mesmo, isso é acompanhado juntamente com a pastoral familiar lá da paróquia, que vai então trabalhando, né, esses setores, mas trabalhando como um todo, como um conjunto, naquilo que a gente pode ajudar, naquilo que pode integrar, naquilo que pode discernir das situações, né? É realmente, Luísa, o dar a mão, é realmente a gente ouvir naquele drama, aquela situação. Também é sorrir, é se alegrar, é vivenciar as felicidades que passam dentro de nossas realidades familiares, celebrar uma conquista, celebrar uma vitória, celebrar um filho que nasce e também chorar com os momentos que é preciso e ajudar nesses momentos também. E a gente já vai aqui se encaminhando para o encerramento do programa, mas ainda tem algumas coisinhas aqui a tratar. E uma delas é como fazer para se engajar nessa pastoral familiar, não é? Possa ser que tenha algum ouvinte aqui que se sentiu tocado a fazer parte dessa pastoral familiar e como se engajar na pastoral. Primeiro de tudo, amar as famílias. Amar esse projeto de Deus, né? Isso é o mais importante, né? E a partir daí você pode estar procurando na sua paróquia se existe grupos de pastoral familiar. Como já foi falado até por Padre Arthur, não é uma pastoral para casar, é uma pastoral para todo e qualquer cristão leigo batizado que ele está inserido nesse projeto de amor, né? Então pode procurar a sua paróquia, saber se existe grupos de pastoral familiar, os horários que se reúnem, fazer uma visita. A gente sabe que às vezes é meio envergonhoso, né? Constrangedor, as pessoas ficam com milhões de perguntas, mas quando a gente sente o coração arder, é porque é Deus que está falando conosco. Então é essa hora de você ir até a sua paróquia, mas se por acaso você chegou à sua paróquia e não tem pastoral familiar, aí o coração vai pegar mais fogo ainda e você vai falar com o seu padre. Padre, eu ouvi dizer que tem uma pastoral, chamaram a pastoral familiar, e eu quero muito que ela aconteça na minha paróquia. Aí o padre, se o padre porventura não souber os caminhos,
Aí você vai dizer assim, mas tem um padre Arthur, que eu sei que o senhor conhece. Pode falar, falem mesmo. O senhor pode falar com ele, ele deu todas as orientações e a comissão vai estar aberta. E vamos, né? Para... Esses 3 anos que nós estamos, quantas visitas já fizemos? Não contabilizei não esse dá nem momento. pra gente, foram muitas. Né? A gente contabilizou isso em março, porque anualmente, desde o ano passado para cá, nós estamos fazendo a nossa Assembleia Arquidiocesana, anualmente em março, traçando os objetivos para o ano, né, que se inicia. Então, na Assembleia a gente promete que mostra quantas paróquias a gente visitou. Mas são muitas paróquias, né, Aile Anderson? É muito trabalho, a gente realmente vê cada vez mais a animação do pessoal, dos agentes, de quererem vivenciar esse projeto de família, evangelizando as famílias. E dá certo, Luísa. E dá certo, meu irmão, minha irmã. É possível. É algo que dá para a gente sonhar, não está distante. Começa aqui. Mas a gente também está pronto para ajudar, está pronto para servir, está pronto para a missão. A gente só não pode ficar em casa, sentado, né? Se a gente quer cada vez mais defender as famílias, a gente também ajudar, dar as mãos, vestir a camisa da Pastoral Familiar, que todos são convidados. A comissão, repito que a Ila falou, está de portas abertas para as paróquias que precisarem. A gente está sempre tentando estar em todos os convites e queremos realmente estar para a gente vivenciar, e a gente já até convida para o próximo evento que vai ter da Pastoral Familiar, Luísa e rádios ouvintes, que é o encontro dentro do vicariato. Chega, Nossa Senhora. É porque agora são muitos vicariatos, né? Muitos assim, vicariatos. A gente ainda está se acostumando com as divisões, né? Todos são convidados. Vai acontecer no dia 25 de agosto, no domingo, lá na paróquia de São Miguel Arcanjo, Extremóis. A gente vai passar uma manhã reunida, uma manhã de alegria, uma manhã de ser família, uma manhã para cada vez mais nos animarmos nesse projeto, nesse sonho que parte do coração de Deus. E de próximos eventos é esse, né, que o Padre Arthur falou, e antes tem o encerramento, né, da Semana Nacional da Família. Vai ser na Catedral, né, ótima localização, tem um espaço maravilhoso para a gente rezar. Né? A gente reza ainda mais pelas famílias. Você que está precisando de alguma oração, você que quer rezar por alguém da sua família, de sua casa, algum amigo, leva também, chama, não precisa ser só da pastoral familiar, não, minha gente. É para todos nós. É para a gente poder celebrar, agradecer e colocar diante dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, a partir do momento da adoração, da recitação do Santo Terço e da Eucaristia, as famílias de nossa arquidiocese, mas também as famílias do mundo inteiro. Aí, aproveitando aí, já é o convite do Padre Arthur, a gente vem reforçar que começa às 3h30 da tarde, né, essa movimentação lá dentro já da nossa catedral, para que a partir das 4 horas em diante a gente já tenha toda a programação iniciada, e as irmãs, né, do Instituto Reze daqui de Natal, elas entram justamente com essa parte oracional, né, nos levando a esse encontro mais próximo com Cristo, combinando assim com a Santa Eucaristia. E aí a gente convida, nesse momento, os agentes da Pastoral Familiar a estarem com suas camisas de suas pastorais, que levem os seus banners nesse dia, para que na Santa Missa a gente possa fazer uma belíssima procissão, né, apresentando a comunidade e a Pastoral Familiar da nossa arquidiocese. E, claro, eu não sou de Pastoral Familiar, eu devo participar, porque o evento é justamente para todos. Todo mundo é convidado, não tem nenhum custo para participar, mas aí a gente pede, se possível, que você leve 1 quilo de alimento não perecível, porque aí ele vai ser destinado às obras de caridade do próprio Instituto Reze, né, das irmãs aqui do Mosteiro de Natal, para que elas possam desempenhar também um trabalho missionário delas. E será uma alegria muito grande poder ver todo o povo de Deus reunido, rezando por uma só causa, as nossas famílias.
Agora sim, a gente vai se caminhando para o encerramento do nosso programa, mas antes de concluir, eu queria agradecer aqui ao casal Aila e Anderson, e também ao Padre Arthur pela presença aqui no nosso programa Aprendendo com a Igreja, nesse dia especial, celebrando o Dia dos Pais, poder falar sobre família foi maravilhoso. E deixo aqui esse espaço para que vocês transmitam uma mensagem final, alguma coisa que queiram reforçar no final do programa. Olha, Luísa, para nós foi uma alegria, mais uma vez, uma alegria imensa fazer parte, poder conversar sobre esse tema, né? Queria também, nesse dia especial, Dia dos Pais, dar uma mensagem, né, para todos os pais, Luísa e ouvintes. Se tem algo que eu amo na minha vida, várias coisas na minha vida eu amo bastante, né? A começar do amor que eu sinto por Deus. Mas se tem algo que eu amo mesmo, assim, digo no trabalho, digo onde quer que eu esteja, digo muito aqui na minha casa, que é: eu amo ser pai. Eu amo ser pai. Meu sonho era ter filhos. Eu olhava para o meu pai, que Deus já levou, sinto muita falta do meu pai, porque eu olhava e dizia: oh, eu quero ser pai também. E eu queria dizer para você que é pai, que está nos escutando agora, olha, saiu uma pesquisa dizendo que uma porcentagem muito grande de filhos não se sentem amados pelo seu pai, né? A figura paterna. A figura paterna, e isso é muito triste. Então você ainda dá tempo, viu? Se você está distante do seu filho, vá ao encontro do seu filho, não importa o motivo, se aproxime dele, abrace, aconselhe, escute, esteja perto e viva essa vocação tão bela de ser pai. E aí a gente também roga São José, né? São José, o pai adotivo de Jesus, que também se dedicou com tanto zelo pela sua família que Deus confiou. Que cada pai hoje possa se sentir também um pouco de São José no seio da sua família, né? Que possa também pedir a São José que venha lhe dar toda a força necessária, todo o ânimo, todo o vigor, para que possam conduzir essa família, né? Que Deus o confiou, meu irmão. Sinta-se abraçado, sinta-se no colo de São José, como Jesus estava no colo de São José quando criança, né? Então fica a nossa mensagem. E ainda queria dizer a ele, assim, a todos os agentes da Pastoral Familiar que estão nos ouvindo: olhem, nós amamos vocês. Vocês não têm ideia o quanto nós da Comissão da Pastoral Familiar amamos vocês, porque a evangelização vem de vocês, do chão da paróquia, por tudo que vocês fazem, viu? Nós admiramos e amamos vocês. Contem sempre conosco. E motivamos. Viva uma excelente Semana Nacional da Família, né? Façam desta Semana Nacional da Família como se fosse a última semana de vossas vidas, com toda a força, com todo o vigor, né? Evangelizando. Se dentro desta semana um coraçãozinho for tocado, já valeu a pena todo o seu esforço, meu irmão, minha irmã. E fica o nosso agradecimento desde já por tudo que cada agenda pastoral familiar vem desempenhando dentro da nossa arquidiocese. Que alegria a gente poder ter esta manhã, estado juntos aqui, unidos como família. É a Ila, Anderson, Luiz e você, rádio ouvinte, nos acompanha aí, realmente do seu cantinho, da sua casa, do seu lado, do seu trabalho, do deslocamento, onde quer que chegue, né? Que bom a gente poder assim, agradecidos ao bom Deus por esta manhã, por esta oportunidade, e pedindo a Ele cada vez mais que proteja, que abençoe os nossos lares, as nossas famílias, que sejam lugares ainda mais de fé, doação, amor, amizade, perdão e luz. Que todos sintam-se abençoados e sempre felizes na missão de serem famílias. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Muito obrigada mais uma vez, Padre Arthur, Aila, Anderson, pela participação aqui no nosso programa, e também agradecemos a você, o nosso ouvinte querido, que está aí em casa, no trabalho, no seu deslocamento, enfim, acompanhando aqui a programação da Rádio 91. Agradecemos muito pela audiência. Lembrando que o programa retorna no próximo domingo, a partir das 10 horas da manhã. E agora você fica com a transmissão da Santa Missa diretamente da Catedral Metropolitana. Um ótimo dia, fique com Deus e na Rádio 91.